Muito grande tê-lo aqui. Estou vendo a Catarina também conosco aí hoje. Seja muito bem-vinda. É uma bênção ter a sua presença. Do lado do Djalma e da Pâmela também. Bem no meio ali tem a Mames. Mamãe está aí. Seja bem-vinda também. Deus abençoe a senhora, em nome de Jesus. Que legal que vocês estão aí. Isso é bênção pura. É muito bom a gente poder ministrar a palavra para gente tão especial quanto você e saber que Deus nos separa esse tempo para a gente poder aprender mais na palavra, crescer em conhecimento, em graça diante do Senhor. Isso é tremendo. Nós queremos dar prosseguimento. Nós temos ministrado a respeito desse tema, um tema tão importante para nós. Nós temos aí semana após semana falado dele, né? Nós estamos ainda na introdução, então tem muita coisa para acontecer, mas como a gente tem dito, a gente não está com tanta pressa assim, né? O que nós queremos de fato é mergulhar, entender, compreender, e o nosso desejo é que isso possa se tornar algo prático para a nossa vida. Não adianta a gente só saber a definição de cada dom espiritual, sem saber como que a voz do Senhor, ela pode ser compreendida em nosso interior, em nosso íntimo. Como reconhecer a voz de Deus, como ter intimidade com o Senhor de tal modo que a gente possa garantir, Deus falou comigo. Então, a gente está gastando bastante tempo falando justamente desse caminho inicial, para que a gente possa ter segurança de que nós temos um Deus que fala conosco, um Deus que age em nossa vida, e que nós podemos, devemos, e temos um chamado em Deus para poder ouvir a sua voz, saber como que Deus quer manifestar a sua presença gloriosa em nossa vida e através de nossa vida. Nós, na semana anterior, nós basicamente terminamos falando a respeito da subjetividade da profecia, principalmente para aquele que está ministrando ela. Algumas pessoas, elas ficam até assim na dúvida, né, que quando ouve uma palavra profética, ou qualquer dom que esteja ligado de algum modo àquilo que se suspeita ser uma palavra profética, a pessoa que recebe tem uma suspeita de que aquele que está dando essa palavra sabe tudo a respeito de qualquer fato sobre aquele tema ou sobre a vida daquela pessoa. Algumas pessoas até têm um pouco de, assim, dificuldade em estar presente em ambientes proféticos, ou estar na presença de um profeta. Tem um medo, porque eles têm a ideia de que o profeta é como um scanner que passa e identifica tudo, né? Que nem quando você vai no aeroporto, para poder entrar na aeronave, você precisa passar primeiramente por um scanner, ou quando você vai, depende, alguns outros lugares, você precisa passar por um scanner para poder identificar se você tem alguma coisa suspeita com você. Tem gente que entende profeta assim, tem uma visão meio ruim de um profeta, né? Procura até ficar longe, principalmente aqueles que têm pecados ocultos, pessoas que têm uma vida dupla, pessoas que têm áreas na sua vida que não querem ser tratadas, pessoas que têm dificuldade em algumas áreas e falam, isso aqui não quero que ninguém saiba. Então essas pessoas têm muito medo dos profetas. E isso gera uma impressão nessas pessoas que quando se está na presença de um profeta, o profeta sabe tudo a respeito daquilo que ele está falando. E a verdade e eu já disse isso na semana passada e repito, que não é assim que funciona. Não costuma ser assim. A revelação de Deus, a gente está começando a entrar nesse campo dos dons de revelação. A revelação de Deus, ela é pontual. Ela é um fragmento daquilo que Deus quer tornar conhecido. Então, e a verdade é que para quem está ministrando, para quem está orando, para quem está atuando profeticamente, vamos assim colocar, a verdade é que essa pessoa não tem clareza plena daquilo que está vindo. Ela tem suspeitas, ela tem impressões, ela tem pequenos fragmentos, e que por vezes essa pessoa tenta montar para poder trazer uma palavra, para trazer algo um pouco mais claro. E às vezes até na tentativa de montar esse quebra-cabeça é que acontecem alguns equívocos, acontecem alguns erros, de profetas que acertam parcialmente algumas coisas, seja do passado, do presente, do futuro de alguém. E aí alguns até caem em descrédito por isso, e é uma pena que isso aconteça, porque aconteceu sim uma falha na interpretação, e o nosso caminho, na verdade, a gente está aprendendo a respeito disso, né? É nós buscarmos não entrar em grandes interpretações daquilo que Deus está nos mostrando, mas nós sermos assim, fiéis e coerentes com aquilo que Deus falou.
E a nossa maneira de ensinar aqui, até tem sido, eu acredito, né? Acho que você também tem essa impressão. A gente tem sido bastante cauteloso, a gente tem ensinado a respeito de uma postura de se aproximar, de uma postura de aproximação, e de tatear, de sentir, de entender se isso tem a ver ou não tem a ver. Para que nós não venhamos a correr esse risco de garantir para alguém que aquilo é de Deus, quando na verdade pode ser simplesmente uma suspeita nossa. Ou como alguns brincam, né? Alguns sonhos que são frutos de feijoada noturna, que a gente come muito tarde, e aí você tem um sonho, acho que espiritual. Mas era só a feijoada mesmo. Então, para não confundir feijoada com o Espírito Santo falando ao nosso coração através de um sonho, a gente precisa um pouco de expertise nisso, um pouco de experiência nisso. No começo não é tão simples. E a gente tende a entender que qualquer sonho é de Deus. A gente tende a entender, porque a gente é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que qualquer sonho é automaticamente a voz de Deus. É natural que muitos crentes, os mais espirituais, fazem isso sempre, né? Eles têm a tendência de achar que qualquer sonho, obviamente, tem que ser narrado, falado, ministrado, profetizado, declarado. E a verdade é, a experiência comprova que não é bem assim. Então esse caminho de assertividade no começo não é tão simples mesmo. E é comum isso. Pode parecer estranho o que eu estou falando, né? E graças a Deus nós não estamos no tempo da lei, onde os profetas que erravam alguma coisa eram apedrejados, né? Nós estamos no tempo do Espírito, aleluia, né? Nós temos a dispensação do Espírito, onde nós temos essa liberdade de crescer nessa experiência de depender e ser usado pelo Espírito Santo. Então o caminho mais fácil é que quando a gente não tem assim muita clareza, principalmente no começo, é que a gente vá tateando, a gente vá assim buscando maior clareza, perguntando para a pessoa, perguntando para o público, para a pessoa, para as pessoas que estão ali como alvo daquela profecia, se aquilo que você está trazendo tem a ver, se isso faz algum sentido para ela. E ela vai dizendo se faz. Pode ser que ela fala que seja de fato algo que esteja falando e ela prefere não comentar. Ok, aí é um problema dela. Mas você consegue desse modo ter uma atuação um pouco mais gradativamente correta, né? Uma maneira mais assim, podemos dizer, mais educada de atuar no Senhor. Sempre vai acontecer disso? Não, às vezes Deus vai fazer umas estripulias, às vezes acontece e faz parte. Às vezes a gente está muito chapado, muito tomado, e às vezes a gente não está muito afim de aproximação leve, a gente já vai para cima mesmo, né? Aqueles ímpetos assim meio brutal, acontece. É bom que não aconteça sempre, que aconteça em alguns momentos específicos, que se tiver algum equívoco, a gente pode dizer, perdão, é que eu estava muito eufórico, eu estava muito entregue. Aquele dia eu tomei todas em Deus e eu perdi as referências da terra. Então, me perdoa, é erro meu. Então, fica mais fácil. Mas se sempre a gente trouxer esse veredito de Deus disse, é algo que pode gerar algumas dificuldades para as pessoas. Ok? Também é importante quando se diga isso, a gente já falou sobre isso, mas aproveito para relembrar, é de que nem tudo que não acontece significa que não era de Deus. Isso é importante também ser mencionado. Porque a maioria, biblicamente falando, das profecias, elas são condicionadas, são condicionais. Tem um se. Depende da atuação, da resposta, da reação daquele que recebeu a profecia. Isso é bíblico, pastor? Sim. Quando Paulo fala com Timóteo, ele fala para Timóteo isso. Ele fala o seguinte, olha, das profecias das quais você foi alvo, combate, o bom combate da vida, grudado nelas. Porque alguns, ele está falando daqueles que também receberam profecias, naufragaram na fé. Os mesmos que receberam profecia. Tenta imaginar um ambiente onde Timóteo recebeu profecia, onde André recebeu profecia, João, Pedro, Paulo recebeu profecia, só que ele está falando com o Timóteo. Ele está dizendo, olha, nesse decorrer da vida, nesse ínterim da história, muitas pessoas já naufragaram na fé, deixaram o Senhor. Aí você vai dizer, mas Deus não falou com elas? Falou. Deus não prometeu coisas para elas? Prometeu. Deus não profetizou sobre a vida delas? Profetizou. Mas vai acontecer? Não. Por quê? Porque nem na fé estão. Porque nós temos uma maneira evangélica de pensar, algumas palavras que não são bíblicas, mas que a gente tem uma ideia que é bíblica. Parece que está na Bíblia.
Parece aquele versículo lá, diga-me com quem andas e... Exato, não está na Bíblia, mas a gente diz que está na Bíblia. Né? E tem tantas histórias que a gente fala, conforme diz na Bíblia, a gente não sabe aonde, tem algum lugar. A gente fala assim, tem algum lugar da Bíblia, não sei onde é, mas aquele versículo deve ser Provérbios. Tem tanto provérbio, né? Então deve ser provérbio. Então às vezes a gente tem algumas ideias também assim, extra-bíblicas. Agora, essa palavra que a vovó falava, a mãe falava, a bisavó já falava, ela é um erro? Não. Tem base bíblica para ela? Tem base bíblica. Tem vários versículos que vão falar a respeito do poder que a influência, que as pessoas têm de nos influenciar para andar na vontade de Deus ou andar fora da vontade de Deus. Né? A Bíblia, por exemplo, tem um versículo que fala que os maus costumes, as más conversações corrompem os bons costumes. Se você traduzir esse versículo, dá mais ou menos igual aquilo que a vovó falava. Quando ela dizia, diga-me com quem andas, e eu te direi quem você é. Então, está errada a vovó? Não, mas não dá para dizer que a Bíblia diz isso. A mesma coisa, algumas coisas que a gente pensa, como por exemplo, a gente pensa assim, se é de Deus vai acontecer. E a gente fala, não, é bíblico. Alguém disse isso. A gente até, não, acho que eu me lembro, tem um cara, acho que era o Simeão que falou isso. Que a gente lembra que tem uma pessoa lá chamada Simeão, que fez um comentário que se é de Deus permanece. A gente fala, então é isso. Ele falou que se é de Deus vai permanecer, se não é vai acabar. A gente pega isso e fala, se é de Deus vai acontecer, se não é não acontece. Não está na Bíblia isso. Porque se estiver na Bíblia isso, Paulo estava errado quando falou para Timóteo que ele deveria andar em cima da profecia que ele foi alvo. Porque senão ela não iria se cumprir. Então tem algumas coisas que não são automáticas, elas não se cumprem automaticamente. Elas dependem da atuação e da resposta, da reação daquele que recebeu a palavra profética. E eu diria, na verdade, que a grande maioria das palavras que você foi alvo, elas não dependem simplesmente, unicamente de Deus. Eu diria até assim de um modo mais humano, tá? Depende muito da nossa maneira de atuar, da nossa resposta, da nossa obediência, da nossa atitude em relação àquilo que Deus falou. E a gente está falando isso no sentido do alvo, né? Mas a gente pode falar isso também no sentido daquele que profetiza. Porque a gente está entendendo a respeito desse negócio de... E quando Deus fala algo comigo, pastor, como é que eu me movo? Tem um versículo legal na palavra de Deus, que está em Romanos 12, versículo 6. Esse Romanos 12, 6, ele é muito interessante, porque ele é um versículo que fala a respeito do andar em fé. Mas não é um andar em fé simplesmente na vida, em qualquer área, mas é um andar em fé na profecia. E o versículo diz assim, Romanos 12, verso 6. Aquele que profetiza, faça segundo a medida de sua fé. Uau! Então ele está dizendo aqui que existem medidas de atuação profética que são determinadas em função da medida de fé que a pessoa tem. Ou seja, vamos tentar entender isso aqui. Dá a entender que à medida que eu cresço em fé, eu me torno mais apto, capaz a receber de Deus palavras para liberar aos outros. E eu vou fluir com mais autoridade, por causa da medida de fé que eu tenho. Entenda a ideia de medida de fé, de proporção de fé. Entenda a fé como algo que cresce. A fé é algo que cresce. A Bíblia dá a entender isso. A fé, a gente vai entrar nisso mais para frente, em alguma semana até a volta de Cristo, que é o dom da fé. Mas a gente não vai falar dele hoje, né? Existe um dom da fé. Existe a fé como um fruto do Espírito, que está ali entre a ideia da fidelidade. Poderia também ser traduzido como fé do original, em Gálatas capítulo 5, quando fala amor, alegria, paz. Ali fala benignidade, bondade, fidelidade, pode ser traduzido como fé. Aí fala mansidão, domínio próprio. Essa fidelidade também pode ser traduzida como fé. Então tem uma fé que é fruto do Espírito. Ou melhor, que é um componente desse fruto do Espírito. Porque não são frutos do Espírito, é fruto do Espírito, né? Às vezes pessoas confundem até. Elas mencionam e elas falam isso porque são 9, né? Então cada vez que você fala alguma coisa e é 9, você vai falar no plural. Só que na verdade é como uma laranja. Ou como uma pocã. Ou como uma mexerica, ou como uma bergamota, né? Como é que funciona isso? Você vai comprar lá, compra uma bergamota, compra uma poncã, né? Aí quando você abre, o que tem? Tem um monte de gomo nela, certo?
todos aqueles gomos, que sejam 9 gomos, eles compõem uma unidade ali, né? De que mesmo? De ponca que seja. Beleza? Então, essa é a ideia do fruto do Espírito. Então você tem lá amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, que mais? Mansidão, domínio próprio, são 9 gomos de um mesmo fruto. E isso se manifesta por meio do quê? Por meio da presença do Espírito Santo na vida do crente. Ou seja, todo crente deve manifestar o fruto. Sempre manifesta? Talvez não, mas deve. Por que deve? Porque tem. Porque o Espírito Santo está lá. Então, essa relação com o Espírito Santo, essa intimidade com o Espírito Santo, vai fazer a manifestação disso tudo acontecer. Vai quebrar a depressão, vai manifestar a alegria, vai quebrar o ódio, vai manifestar a paz, e assim por diante. Certo? Vai mudar a realidade do pecado e vai manifestar, vamos assim resumir, na santidade do Senhor. E dentre esse processo de santidade a manifestar, tem um elemento lá que a gente chama de fé. Mas existe uma fé que ela cresce. E ela cresce na mesma medida que eu me relaciono mais com Deus. E ela cresce também na mesma medida que eu conheço mais ao meu Deus. Lembra de Oséias, quando ele fala, conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecê-lo? Então, qual que é a ideia? Eu só posso confiar naquilo que eu conheço. Certo? Eu não posso confiar naquilo que eu não conheço. Se você me dissesse, nossa, eu conheci o Barack Obama, que pessoa maravilhosa, Barack Obama. Eu falei, que legal. Aí você fala assim, você acredita? Segundo a sua experiência, parece ser verdadeiro, mas eu não conheço. Então, talvez a minha própria experiência com Barack Obama possa ser outra. Mas eu respeito a sua opinião e a sua experiência. Mas, claro, agora eu conheço Barack Obama. Eu vou lá na sua humilde residência. Né? Eu conheço a história da vida dele, a maneira como lida com as suas filhas, com a sua esposa e tudo mais. Beleza, aí então eu posso dizer, agora eu confio, porque eu conheço ele, tive intimidade com ele, tive relacionamento com ele. E se eu intensificar isso ao longo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, imagina o nível de conhecimento que eu terei daqui a 15 anos sendo amigo do Barack Obama. É um exemplo, né? Apenas para a gente poder pensar. Então, ao longo de 15 anos conhecendo alguém, eu tenho um nível de confiança que quem não conhece ou quem conhece pouco não tem. Concorda comigo? Então, conforme eu ando mais com alguém, em tese, eu, ao conhecê-la mais, confio mais nela. A mesma coisa funciona em relação a andar com Deus. Só que essa lógica não funciona em relação ao tempo necessariamente. Tem crente de 30, 40 anos que não confia tanto assim no Senhor. Porque essa não é uma questão linear, assim, que o tempo determina. O que determina é a dependência do Senhor. É o quanto eu me relaciono com Ele, de modo a que Ele me influencie, a que Ele me lidere. Então essas experiências que eu vou tendo com o Senhor, essas experiências que eu vou tendo com Ele, vão me garantindo que Ele é bom, que Ele age, que Ele opera. E isso vai me fazendo crer mais e mais e mais nele. Vou dar um exemplo para você entender um pouquinho melhor. Talvez a primeira dificuldade financeira que você passou depois de sua conversão foi muito desafiadora. Você ouviu muita coisa de que Deus é bom, Ele é próspero, Ele tem ouro e prata nas suas mãos, Ele prospera, você dizima, você oferta, você segue uma série de fatores, e isso vai determinar a bênção financeira na sua vida. E aí veio a crise. E a crise pegou você, de repente você ficou desempregado, de repente algumas contas venceram e você não conseguiu pagar. Aquela foi só uma primeira experiência assim, de prova de algumas realidades. Só que no meio disso tudo, você se lançou a acreditar, mesmo sem ter uma experiência, a acreditar naquilo que a palavra diz. E ao acreditar naquilo que a palavra de Deus diz, você confiou na palavra dele, mesmo sem conhecê-lo tanto assim, certo? E deu certo. Aí você passa para a segunda experiência. Qual que é a sua referência agora? Além da palavra que diz, você tem uma referência do concreto. Você lembra que aquela vez deu certo. E assim funciona quem já foi curado de uma enfermidade. Você tinha uma enfermidade grave. Você falou, meu Deus, agora eu vou morrer. Mas você é crente. Falou, lembrei, agora eu sou crente. Aí você orou, jejuou, buscou a Deus. Aí você foi sobrenaturalmente curado. O que acontece quando alguém chega e fala assim, olha, tem uma triste notícia para te dar, você tem uma enfermidade. Você fala, não, tudo bem. É assim, pastor? Poderia ser. Para algumas pessoas já é. Para algumas pessoas já é. Algumas situações da vida já não nos atormentam tanto quanto no começo. Porque elas já estão acostumadas a depender de Deus, saber que Deus funciona. Isso é confiança.
Isso é o quê? Isso é fé. E quanto mais fé tem, quanto mais fé se tem, mais facilmente a gente vai entender como Deus opera, como Deus age e também o quanto Deus fala. Agora pensa isso não na perspectiva daquilo que eu recebo de Deus, mas daquilo que eu libero sobre a vida dos outros. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo quando ele diz assim, ó, aquele que profetiza, faça segundo a medida de sua fé. E isso é tremendo. Agora vamos pensar em termos proféticos. A gente está chamando isso tudo de suspeita profética, lembra ainda? Suspeita profética, e tem uma suspeita, apenas uma suspeita. Vamos imaginar que eu tive uma primeira suspeita. Eu fiz aquela investigação inicial, me aproximei da pessoa, como quem não quer nada. Fiz algumas perguntas aleatórias, assim, genéricas. Aí até que eu fui caminhando para um nível mais profundo, mais direto. Até que eu perguntei e ela falou assim, é verdade, eu tenho isso mesmo. Como é que você sabe? Eu falei, olha, Deus falou comigo. Isso vai criando o quê? Vai criando casca, vai criando uma habilidade. A segunda vez que você tiver essa mesma experiência, você já tem a primeira como referência. O que é isso? Tem um nível de fé lá. Um nível de fé de que, opa, aquele dia lá na parada de ônibus, que o exemplo que eu dei nas semanas anteriores, funcionou com aquele menino. Quando Deus me mostrou ele saindo de casa chorando, porque ele estava brigado. E aí eu me aproximei, e aí quando eu fui tateando, Deus falou pela segunda vez, porque eu fui fiel no pouco, então Deus me deu mais uma revelação quando eu agi, porque é como um xadrez, lembra disso? É como um damas. Deus primeiro, ele sempre tem as pedras brancas, não porque ele prefere branco e não os negros, mas as pedras brancas são as que começam o jogo, só por causa disso, tá? Não fique triste comigo não. Então, aquele que tem as pedras brancas começa o jogo, então no xadrez Deus tem as pedras, é sempre ele que tem as pedras brancas, porque é sempre ele que começa esse jogo. Então ele quer falar alguma coisa e quer usar o Klaus. Então o que ele faz? Ele joga. E ele fica na expectativa que o Klaus reaja. Se o Klaus não reagir, acabou ali o mistério, acabou ali o ministério, acabou ali a revelação, a profecia, não deu mais nada. Agora, se ele quiser entrar nesse negócio, ele reage. E na medida que ele reage, o que ele está fazendo? Está sendo fiel. Está sendo fiel no pouco. Ele está entrando e está dizendo para Deus, Deus, eu quero mais. E conforme ele vai se aproximando do alvo, daquilo que Deus quer fazer, Deus vai dando mais. É o caso do menino que a gente falou, que Deus depois falou para ele assim, ó, que a briga não era com a mãe. Com a mãe ela sempre brigava, mas aquele dia ele estava muito triste porque a briga foi com o pai. E isso alterou demais o dia dele. E o simples fato desse, entre aspas, né, um profeta, de forma sobrenatural, porque ninguém me explicou isso, falou isso para ele, sabia disso, abriu o coração daquele jovem para que ele pudesse ouvir a respeito daquele que o criou, daquele que o ama e daquele que tem um propósito na vida dele. Então, uma profecia que linkou a salvação, que ligou ao evangelismo. Isso Deus vai fazer muito na nossa vida, em nome de Jesus, vai fazer muito, 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 muito. Como que essas coisas acontecem? São suspeitas, suspeitas que a gente tem. Eu estava vendo um vídeo antes de sair de casa agora de um irmão, uma pessoa próxima, mas que está no outro lado do mundo, é um missionário do Oriente Médio, e ele está vindo aí no Brasil fazer alguns eventos, e ele estava falando a respeito de um irmão que também atua em alguns lugares bem distantes, como evangelista. E ele tem alguns vídeos dele na internet, vídeos assim simples, um jovem como qualquer um de nós, jovens aqui da igreja, por exemplo. Mas ele está, por exemplo, no Starbucks. Aí, claro, ele quer não apenas fazer isso, mas ele quer mostrar como que isso acontece. Aí ele estava lá e está filmando assim, meio discretamente no Starbucks, dizendo assim, olha, estou sentindo de Deus de evangelizar aquele... tinha numa mesa dois jovens, assim, dois rapazes, né? E ele sente essa direção de Deus. E aí ele vai. E ele pede para uma pessoa que está ali com ele na mesa ficar assim, distante, mas assim gravando, até para não gerar nenhum impacto forte para aquelas pessoas, e de longe, depois vai colocando embaixo ali, né, a legenda para poder a gente entender o que é a conversa, o que está acontecendo. Então, o que ele sentiu? Deus mostrou a vida daqueles jovens? Não. Deus só deu uma pequena sinalização. 2 jovens, olha para eles. E ele foi assim na cara dura de Deus, assim, né, naquela cara abençoada e ungida que a gente tem quando a gente vai na direção daquilo que Deus nos mostra. E ele chegou lá e basicamente ele chegou lá, falou alguma coisa em relação ao Starbucks e tal, pá. Ele perguntou se vocês conhecem o amor. Onde uma pessoa, né? Você vê a direção assim, eu nem ensinaria isso para alguém, eu nem falei, faça assim, mas ele sentiu de fazer assim. E aí aqueles 2 rapazes falam de amor, aí falam, né? Aparentemente era um casal
homoafetivo, e eles falam de uma maneira assim bem genérica do amor e tal. Aí ele vai estreitando para explicar a respeito desse amor, e avançando um pouquinho, ele fala a respeito de Jesus, basicamente dizendo que Jesus é o amor. E aí ele pergunta se eles conheciam a Jesus, assim, na lata mesmo. Vocês conhecem a Jesus? Aí um deles fala, sim, eu conheço, eu leio a Bíblia todo dia. Aí ele faz uma pergunta um pouco mais forte, assim, se você hoje, por alguma eventualidade, você partisse dessa terra, se você morresse, para onde você iria? Aí o outro que não lê a Bíblia, não tinha Jesus, entre aspas, fala assim, eu vou para o céu. E esse aqui falou, não sei, não tenho tanta segurança assim de onde eu vou. Aí começaram um papo a respeito disso. O vídeo tem mais ou menos uns 5 minutinhos. Ao final, está ele em Starbucks, ele de pé, os dois meninos da mesa ali, um de frente para o outro. Ele está com a mão aqui para um, mão com o outro, fazendo oração de entrega, os dois meninos entregando a vida para Jesus. Assim, simples, nada astronômico. Um vídeo assim, tão simples que você fala assim, ó. Se é assim, eu posso fazer também, ué. Essa é a ideia. Essa é justamente a intenção do rapaz. E o que ele justamente queria era mostrar, através dessa experiência, de que é possível ganhar vidas. As pessoas estão abertas, elas estão prontas, como um campo branco, como Jesus diz, né? Elas estão prontas a serem colhidas, a serem ceifadas, a serem trazidas ao Senhor. Mas precisa de alguém ter coragem e ter esse ímpeto de entender. Sabe eu tenho certeza que você já teve experiência como essa que eu acabei de dizer. Você olhar para o lado e você do nada sentiu uma vontade do tipo, puxa, bem que alguém poderia falar de Jesus para essa pessoa. E aí você sabe que é você. Aí você fala, não estou preparado, eu não fiz Tadel o suficiente, eu ainda não sou líder de célula, não sou discipulador, eu não tenho assim, muitos certificados assim, que comprovem minha habilidade ministerial. Essa resposta que a gente está dando. Eu estou dando esse exemplo para a gente poder entender. São as respostas que a gente dá àquilo que Deus está falando. É aquilo que ele está dizendo aqui, esse é o crescer em fé. Por que esse menino fez isso? Porque ele sabia, naquela mísera impressão que Deus deu, quando ele olhou para o lado e viu aquela mesa e desejou, eu acho que eu vou ligar o celular e fazer aqui uma gravação, ele sabia, por tantos resultados que ele já teve, que aquilo ali se tornaria ao final em salvação. Ele não sabia o que ele ia falar, tenho certeza disso. Você acha que ele sabia assim claramente qual que vai ser a resposta, para onde vai? Aí é aquela coisa, né, que Deus fala assim, quando você estiver na presença de reis, quando você estiver na presença de autoridades, fica tranquilo, você abre a boca e eu vou dizer o que você vai falar. Essa é a garantia de Deus. Mas a nossa parte é ter esse ímpeto, essa coragem de atender esse... Ok, Deus jogou com as pedras brancas, eu com as pedras pretas, então respondo ao agir de Deus. O que acontece ao final é sempre glorioso. Lembra o nosso lema aqui, a gente está falando isso desde o primeiro dia, né? O efeito, o resultado é sempre glorioso. Mas o processo, ele é simples. Alguém em algum momento nos fez achar que o processo é sempre muito desafiador. É muito, assim... espalhafatoso, e eu estou aqui para poder dizer para você que não, o processo ele é simples, mas o resultado é sempre glorioso. E às vezes a gente fica pensando que o processo é muito difícil, que a gente não pode ser o agente nas mãos de Deus. Eu vou te dar algumas bases bíblicas rápidas aqui nesses minutos, 6, 7 minutos que a gente tem aí, para a gente poder falar a respeito dessa suspeita profética, para você entender que na Bíblia é assim. Por exemplo, se você abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 11, do versículo 27 ao 29, depois você pode mais atentamente ler essa história, é uma história boa para você entender, não só essa história, mas como todo o livro de Atos dos Apóstolos, vale muito a pena você ler. Se você não está lendo nada de importante na vida nesse tempo, quero convidar você a entrar assim a fundo no livro Atos dos Apóstolos. É uma ótima literatura para você poder ler. É um livro fascinante, fascinante. Você pode, não apenas você ler, você pode fazer desse livro um devocional para a sua casa, fazer até os seus filhos lerem. É lindo. Claro que você vai ser confrontado por eles, né? Eles vão perguntar, mas por que não está acontecendo isso na nossa casa? Aí você fala, que a gente tem que orar mais, a gente tem que buscar mais a Deus. Mas isso é uma santa crise. Essas crises são boas, não são ruins não. Então, veja bem, se nós depois lermos atentamente essa história de Atos capítulo 11, do verso 27 ao 29, principalmente, nós vamos lá perceber o seguinte. Lá menciona que desceram profetas de Jerusalém até uma cidade chamada Antioquia.
E levantou-se um deles chamado Ágabo, e ali, olha o que diz ali, ó, dava a entender. Nossa, olha que coisa muito precisa, né? Você percebe assim, o quão preciso que é essa declaração. É uma coisa assim completamente clara, objetiva, sem sombra de dúvida. Alguém dá a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome. O que você entende por dar a entender, irmão? É uma coisa taxativa, clara, assim, não? É Deus me disse. Ele falou de forma pentecostal aqui, o que você acha? Ou ele pareceu aqui um pouco de outra linha? Predisse, né? Em algumas bíblicas, em outras palavras é dar a entender. Ele menciona pelo Espírito que haveria uma grande fome. Então você percebe que não é uma coisa assim tão clara, tão forte, mas foi o que aconteceu. Tem uma outra passagem também, essa é ainda mais conhecida que essa da fome que viria, é aquela de Atos 27, quando Paulo, antes do naufrágio, o naufrágio que aconteceria com o navio, que iria para a ilha de Malta, Paulo lhe avisa o centurião o seguinte, ele fala o seguinte basicamente, ó, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com muito dano para o navio, para a carga e para as nossas vidas. Aí alguém fala assim, vejo para você, você fala o quê? Eu não estou vendo. Se você está vendo, eu não estou vendo nada. E aconteceu esse negócio mesmo? Teve um naufrágio? Alguém lembra dessa história? Teve ou não teve? Teve. Aconteceu exatamente como ele falou? Exatamente como ele falou. Mas como que ele trouxe a profecia? Basicamente ele disse o quê? Olha, eu entendo. Eu tenho assim uma suspeita. Basicamente o que ele está dizendo. É o que os crentes da atualidade dizem o quê? Eu sinto de Deus. Não é assim? Os crentes, eu não sei, mas eu senti de Deus. É o Paulo aqui. Só que ele sentiu uma coisinha que foi assim, padrão, foi séria. Foi loucura total. Inclusive vai entrar na relação do currículo dele, esse naufrágio aqui. Mas ele, basicamente, o que ele está dizendo, assim, ele não está dizendo assim de forma tão, assim, tão clara, ao ponto que as pessoas pudessem interpretar como algo tão literal assim. Muito pelo contrário, as pessoas falam, não sei não. Né? Será que foi uma falha do Paulo aqui? Eu acho que não. Eu acho que, na verdade, ele está sendo fiel com o nível de suspeita que veio. Não foi uma visão, não foi um sonho noturno, foi um relance no espírito, assim, passou um flash. Sabe aquilo que a gente fala assim, sabe? Acho que você sabe, né? Você fala, sei. Aí você fala, será que eu sou mineiro? Não, não sou mineiro, eu sou gaúcho. Ah, é porque eu sou gaúcho, então. Não, mas não é porque eu sou gaúcho, é porque eu sou crente. Aí você fala, você fica tentando pensar consigo mesmo, aqui nesse solilóquio, né? Eu sou louco? Não, não sou louco. Não sei, parece que... Aí você pensa assim, parece que alguma voz aqui dentro, algo me diz. Só que depois de um tempo a gente sabe que se há algo que diz, essa voz aqui dentro, só tem um que está dentro da gente, né? Não tem outro, né? Então, se é uma voz que diz dentro da gente já sabe que voz está falando com a gente. A gente começa a entender que, opa! A gente vai tendo um pouco mais de assertividade nesse processo. A gente vai reconhecendo isso como sinalizações de Deus. Eu só trouxe rapidamente essas duas passagens para que você possa entender que nem tudo é tão escancaradamente claro assim. Nem foi para o Paulo, nem foi para o Ágabo, e também não é para os profetas da nossa geração, nem para você, nem para mim. Nem sempre é tão absolutamente claro, mas é válido. É digno de consideração. No mínimo, a gente deveria julgar. No mínimo, a Bíblia fala que nós devemos julgar as profecias, não os profetas, né? Isso pertence ao Senhor. Mas as profecias... Imagina a gente ouvir uma situação dessa, alguém fala, eu não sei, mas eu tô sentindo que essa viagem não vai acabar bem. No mínimo a gente fala assim, então vamos orar. Eu não sei, de repente é melhor não embarcar nesse negócio, vai que a gente vai perder carga, eu tô com um monte de coisa boa aí na mala, a gente vai fazer uma viagenzinha longa aí, botei um monte de coisa legal, né? Aí o cara fala, o suspeito não vai morrer ninguém, mas vai dar um trabalho lascado, hein? Vai dar naufrágio, a gente vai perder carga, vai ser bastante tumultuoso o processo. Meu Deus,
Parar tudo. E vamos, no mínimo, né? Como um crente assim, buscando entender o que Deus está falando. Mas ali não foi bem o caso, né? O centurião, não foi bem assim que a história se sucedeu. Avancemos um pouquinho aqui. Em 1 Coríntios 12, 3, esse versículo você já sabe, a gente já mencionou sobre ele. Eu só volto a falar um pouquinho para mencionar a respeito desse falar de Deus. Lá menciona basicamente o seguinte, ó: quem fala pelo Espírito vai dizer que Jesus é o Senhor. Então, é importante nesse pano de fundo que a gente está trazendo em relação aos dons espirituais, a gente precisa saber que os dons, eles sempre vão exaltar o senhorio de Cristo sobre a pessoa, sobre aquela comunidade, sobre aquele grupo de pessoas, sobre aquela situação. Lembre-se disso. O dom, ele vai exaltar o senhorio de Cristo, a glória de Cristo. Amém? É isso que deve exaltar. Isso é importante ser dito sempre, a gente nunca pode deixar de falar sobre isso. Que os dons espirituais que operam em nossa vida, eles operam com uma finalidade de exaltar o Senhor e não a nós mesmos. A gente continua sendo ruim, vamos assim dizer, uma linguagem mais clara. A gente continua sendo assim, do jeito que a gente sabe que a gente é. Mas pela misericórdia, graça, e por causa do poder de Deus na nossa vida, Ele decidiu, isso é porque Ele é muito bondoso, Ele é muito misericordioso, decidiu nos usar. Então que ninguém se vanglorie de dons, independente quais sejam. Que ninguém durma, assim, em berço esplêndido, achando que, uau, rapaz, eu sou a bolachinha que faltava do pacote nas mãos do Senhor. Eu sou a última Coca-Cola do deserto. Eu sou, assim, o último dos moicanos, né? Que sem a minha atuação, a glória de Deus está comprometida. Deus não vai fazer mais nada. Isso não é um leve engano, isso é a cara do cão. Foi assim que Satanás pensou. Esse é o DNA de Lúcifer. Essa é a estrutura do mal, né? De se colocar em igualdade com o Senhor ou querer fazer a sua casa acima do próprio Deus. Eu gosto de pensar, e com isso eu parto para o fechamento dessa ministração, dessa mensagem. Eu gosto de pensar na situação que aconteceu com Moisés, porque Moisés me faz pensar algumas coisas naquela experiência. Moisés foi um grande homem de Deus, ele é um referencial para a minha vida, para a sua, e a gente tem muito a aprender com Moisés e com aquilo que foi a vida dele e a obra dele. Mas teve um fato que foi grave, e o fato que foi grave foi tão grave que o impediu de entrar na terra da promessa, né? E tem muitas ministrações e palavras, e algumas muito boas, que nos trazem muita revelação a respeito do que, por que foi tão grave. Mas eu quero trazer a mais simples possível, a mais no chão possível, para que você possa entender isso. Pense o seguinte: Deus manda o Moisés falar com a pedra, e aquela rocha, aquela pedra, sairia dela água. Era assim que ele iria descedentar, matar a sede daquele povo. Era simples, o que Deus mandou ele fazer era ministrar a pedra, falar na pedra. O que ele fez? Ele bateu na pedra, ele sentou-lhe a paulada em cima da pedra. Saiu água? Saiu. Deu certo? Deu certo. Deus aprovou? Não. O que eu aprendo com isso? Que nem tudo que dá certo, ministerialmente falando, Deus está aprovando. Nem tudo que faz sair água é vaticinado por Deus. Nem tudo que traz resultado significa que Deus está dizendo, olha, é esse o caminho. O resultado não é simplesmente a garantia de que Deus está assinando embaixo dizendo assim, é desse jeito que eu quero. O que aconteceu posterior? Deus falou assim, agora eu vou falar com você, Moisés. Por causa disso você não vai entrar na terra da promessa. Por quê? Porque você não me representou bem. Você não me representou bem. Basicamente foi isso que Deus falou para ele. Aí eu fico tentando entender se não representou bem. A Bíblia fala que você não me santificou diante do povo. Eu fico pensando isso. Porque se o homem chega e fala, pedra, joga água, beleza. Todo mundo fala assim, glória a Deus. Deus é bom. O Moisés, a gente já conhece ele, mas, né? Olha só, ele falou, glória a Deus, um homem de Deus poderoso, um homem de sinais, de prodígios, de maravilhas, né? Mas as pessoas, de modo geral, iam dizer, Deus é bom. Deus é aquele que mata a nossa sede em meio ao deserto. Deus faz da rocha sair água. Mas o que aconteceu? A cena, como é que ela ficou? Ela ficou uma cena dramática.
Porque agora não era uma rocha que seria água, mas agora era um cara batendo numa rocha. E um cara batendo em qualquer situação do mundo, em qualquer tempo. Qualquer pessoa que bater em alguém ou em alguma coisa vai chamar atenção para si. É ou não é? Você está andando com o seu carro. Aí você, de relance, você vê alguém batendo. Opa! Automaticamente toda a sua atenção se volta para quem está batendo. Talvez você não faça nada, mas no mínimo, por curiosidade, você vai fixar os seus olhos em quem está batendo. Quando Deus fala assim, você não me santificou, basicamente está dizendo o seguinte, você não me representou como eu deveria. Você não expressou o meu amor, a minha misericórdia. Eu não queria punir, eu não queria bater, eu não queria molestar, eu queria amar, eu queria ministrar misericórdia. Mas você fez exatamente o oposto. E ao final, sabe quem que ficou como o cara? Você. Você ficou bem na fita. Você ficou bem na foto. E eu, que foi quem de fato fez o milagre acontecer e a glória se manifestar, então você não me santificou diante do povo. Isso me traz assim uma revelação. Eu falei que dentre tantas revelações, essa é bem baixinha, tá? Tem coisas muito mais poderosas essa palavra que a gente pode falar. Mas essa para mim já é o suficiente para que a gente possa repensar e pensar assim: nem tudo que sai água é de Deus. Nem toda torneira que dá água é digno de que a gente possa beber e falar assim: eu vou beber para a glória de Deus, eu vou beber para agradar ao Senhor. Às vezes a gente está bebendo para a nossa própria condenação, porque é fruto de usurpação ministerial. Não é fruto de servir ao Senhor, é fruto de usurpar do dom, abusar do dom. Dom é para servir, dom é para ser servo de Deus no processo. O dom não é para ser glorificado, nem quem ali recebeu o dom. O que deve ser sempre ao final glorificado é o Senhor. Obviamente, claro, em termos humanos, em termos assim de alma, em termos de relacionamento, claro que é sempre bem-vindo e é de boa índole, praxe, é bom que a gente possa assim mutuamente nos estimular uns aos outros, para que a gente possa cada dia mais e mais crescer na dependência do Senhor e ser usado por Deus. Isso é maravilhoso. Então, vale a pena eu perceber algo que Rubens fez no Senhor e falar assim: Rubens, parabéns, você mandou muito bem, eu fico feliz com você que você está caminhando de um modo que Deus está te usando. Claro que ele pode gerar um orgulho no coração dele, ele vai ter que saber como reagir a isso, mas é um estímulo, porque ele sabe: opa, estou no caminho certo, estou no caminho certo. Então, não quero eximir isso, de que a gente, o pastor está falando que não pode nunca elogiar ninguém quando é usado por Deus, a gente não pode nunca, acho que na verdade deve elogiar as pessoas, acho que é bom. Claro que a gente vai ser provado pelos elogios que a gente recebe, obviamente, mas eu acho que é de boa praxe que a gente faça isso, porque a gente vai se estimulando uns aos outros a caminhar cada vez mais assertivamente em Deus. O problema é quando eu estou usurpando, quando eu estou usando, quando eu não estou fazendo para a glória de Deus. Aí de repente eu só vou ver o resultado final, e aí só o resultado não é o que importa. Essa palavra é uma dentre algumas palavras que mostram que só o resultado não é o que importa. Amém, queridos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé?